Eu acho que tanto faz. Os dois estão bons. Olá, pessoal, boa noite. Vou esperar mais uns segundinhos, ou uns minutos, na verdade, para começar. Tem umas carinhas conhecidas por aqui já. Para a gente começar, eu queria pedir para vocês contar um pouquinho no chat como é que Ah, de onde vocês vêm, qual é o interesse de vocês nesses 5 encontros que a gente vai ter com os professores de Rolfing, para a gente poder conhecer um pouco de vocês agora no começo. Ao longo do horário de hoje, vocês podem fazer perguntas através do chat. Eu vou levantando essas perguntas para o Pedro e aí a gente segue com uma conversa aí ao longo do dia de hoje, combinado? Então, só escrever aí de onde vocês vêm, qual é o interesse de vocês para essas sessões, para essas 5 sessões que a gente vai ter com 5 professores de Rolfing. Conta pra gente. Eba. Enquanto isso, a gente vai esperando a turma chegando. Acho que esperar o quê, Pedro? 3 minutinhos para dar 35? Pode ser, pode ser. O pessoal se Beleza. acomoda. Também, enquanto o pessoal vai olhando seus colegas aí na tela, reconhecendo alguns. Já tem umas carinhas conhecidas por aqui. Vamos chegando. E é isso. Então, escreve pra gente no chat. Ó, o Caio é aluno do CB. Tem gente que já está fazendo a formação de Rolfing e está aqui. Tem rolfista aqui também, que a gente conhece. Ó, o Alfeu. Olha lá. Continua contando para a gente o, ah, os interesses de vocês sobre esses 5 encontros que a gente vai ter, que começa agora, de onde você vem, quais são os seus, qual é a profissão que você vem. Vai contando para a gente aí no chat. O chat virou uma coisa tão importante, né, Bruno? Super, super, porque a gente consegue se comunicar de bastante gente, né? Dá para a gente estar presente, né? E aí, conforme eu falei agora há pouco, a gente vai levantando as dúvidas, as perguntas aqui pelo chat a gente vai trazendo aí ao longo da conversa. Isso. Então, a gente segue em 5 terças-feiras, às 19h30, sendo o primeiro professor de Rolfing o Pedro. Depois a gente vai seguir com a professora Paula Matoli, no dia 14. No dia 21, a professora Lúcia Merlino. No dia 28, a professora Ferrugem. E, por último, a professora Lael Kim, no dia 4 de abril. A Paula é dia 14, viu? Acho que você... Isso, a Paula é dia 14. Então, acho que... Diga, Pedro. Não, assim, gostoso de poder reviver um pouco esses encontros online, que na pandemia foi o jeito da gente estar junto e nos mantermos unidos e vivos, né? Muito bom. Agora aqui, essa tela me trouxe a memória gostosa da nossa interação durante a pandemia. Foi. E as boas-vindas a quem está se juntando aqui, a esse grupo e quem veio. Espero poder atender aí as demandas que vocês têm. Público aberto, variado, a gente então tem uma grande variedade de interesses e perguntas. Então, por favor, fiquem hiper à vontade para ir pondo no chat, que eu já combinei com o Bruno, ele vai pegando as perguntas e meio jogando no meio
da minha fala. Então, ou seja, a ideia é que a gente possa mesmo dialogar e aproveitar um pouco da curiosidade e das experiências que a gente tem. Muito bom. Se quiser começar, Pedro, são 7h36. Vamos sim. Então, a gente vai ter provavelmente muita coisa para conversar. Assim, eu acho, em primeiro lugar, muito gostoso, sabe, poder falar de um trabalho que a gente tem paixão, que a gente gosta e gosta no fundo do coração. Eu estou trabalhando com isso há pouco mais de 40 anos. Então, só comigo, né, quer dizer, acompanhei esses últimos 40 anos de prática e de evolução no Rolfing, né? Assim, a gente... então, parece que o meu som está baixo, Ilana, é isso? Vou mudar aqui, então, o Aqui método. tá normal, mas tenta usar o foninho. Alô, vocês estão me ouvindo? Oi, Pedro, deu certo. Tá, agora voltou. E o som melhorou, Ilana? Tá. Então, estava falando, quer dizer, que é um prazer a gente poder vir compartilhar a experiência que a gente tem com um trabalho que a gente ama, né? E eu estou trabalhando com isso, então, há 40 anos. Isso me manteve vivo e alerta e interessado durante esse tempo todo. Então, nesse sentido, queria compartilhar isso com vocês. Agora, se eu tenho 40 anos nessa roda, quer dizer, o trabalho tem mais outros 20, 30, 20 de instituição antes de mim e mais uns 30 na criação dele. Esse trabalho, então, foi desenvolvido na década de 30, 40 pela doutora Ida Rolf, né, que era uma bioquímica, uma acadêmica, uma pessoa com interesses bastante, uma mente bastante clara e organizada, e uma pessoa com sentimentos humanistas e um interesse para a evolução dos homens e da humanidade muito genuíno. Então ela alia essas duas qualidades, sabe? Uma coisa muito humanitária e, ao mesmo tempo, uma coisa metodológica, científica, que pudesse ter, digamos, substância e numa época em que estava aparecendo muitas terapias. Então, acho que é importante, assim, para mim, do legado da Ida Rolf, tem dois elementos muito importantes, assim. Um é a noção, digamos, de estrutura. Quer dizer, o trabalho, ela denominou integração estrutural. Então, isso junta duas coisas, quer dizer, estrutura como uma, por definição, relação entre partes, né? Relação entre elementos. E a outra palavra, que é integração, coloca qual é a relação mais apropriada, mais adequada das diferentes partes da pessoa, né? E aí, quando a gente fala diferentes aspectos da pessoa, a gente traz um outro elemento que é também crucial no entendimento do Rolfing, que é a dimensão holística. Ou seja, o Rolfing nasceu e pertence a essa gama de terapias e de abordagens que enxergam o homem como um todo. Ou seja, parte física, parte fisiológica, parte emocional,
parte espiritual, parte cognitiva, ou seja, todas essas funções humanas, elas existem e acontecem porque existe um corpo. Então, o somático, digamos, que permite todas essas outras dimensões humanas a acontecerem, é, na verdade, ao mesmo tempo, a sede e o locus da experiência humana. Então, a Ada Rolf tinha uma frase bonita, ela falou assim, olha, para ajudar na evolução humana, uma coisa eu tenho certeza, quer dizer, o corpo é uma coisa onde eu posso tocar diretamente, é um elemento que eu posso ver e é uma coisa que eu posso promover a integração. Quando essa integração acontece, todos os outros níveis de comportamento da pessoa tendem a se otimizar. Então, esse era esse princípio, quer dizer, um trabalho somático, um trabalho de integração e o trabalho com estrutura, ou seja, as diferentes partes da pessoa se relacionando. E aí abre-se um capítulo para mais dois elementos, quer dizer, um elemento que é a estrutura humana, ou seja, os pedaços do corpo humano, podem se ajeitar de jeitos diferentes. Eu posso ter minha cabeça para frente, eu posso ter minha cabeça para trás, eu posso ter meu ombro virado assim, posso ter minha coluna virado assado, posso ter uma perna virada de um jeito, outra perna virada do outro, posso ter meu estômago preso, posso ter meu peito aberto. E cada um desses modos, digamos, representa um arranjo estrutural. Ou seja, o jeito que eu me organizo é o jeito que a minha estrutura está fazendo. Agora, a estrutura é que vai permitir a vida. Se a estrutura está qualificada de um determinado modo, é aquilo que vai estar acontecendo com você, assim que você vai estar vivendo. Se a estrutura muda, vai ser um outro jeito que você vai perceber a vida. E se a estrutura tem adaptabilidade, ela vai poder ir circulando e passando e se adaptando às necessidades da vida. Estava falando da coisa de quem tem uma cabeça para frente e fica focado olhando no computador. Tentem brincar vocês com isso, quer dizer, olha para a tela e acha um lugar para olhar, um foco e digitem. Depois deixa sua percepção aberta, né, como se você também estivesse percebendo aqui do lado um campo maior, em que você percebe a tela inteira, todas as pessoas que estão aí. É uma experiência completamente diferente, né? Se a sua cabeça está aqui, você vira a cabeça quando você cai o peito e joga a cabeça para frente. Tira a cabeça para um lado e para o outro. E agora, veja como é quando você se endireita e daí você deixa a cabeça e o pescoço livre e você pode escanear o ambiente e perceber em volta de você. Então, gente, assim, conforme o arranjo estrutural, conforme a minha cabeça está em relação ao pescoço, em relação ao meu braço, em relação ao meu estômago, em relação aos meus pés, eu vou ter uma estrutura diferente. E o que eu achei lindo nessa proposta é a ideia de que essa estrutura ela é maleável, ela pode se transformar, ela pode permitir novos arranjos, né? Isso é bonito. Por que pode permitir novos arranjos? Porque existe um tecido que agora, a Ada Rolf falou disso na década de 20, e agora está na moda e está na boca do povo, que é a fáscia, né? A fáscia como sendo esse ambiente onde todas as células estão depositadas, que reveste as células, que reveste o grupo de células, que vira, que no caso de um músculo, reveste cada fibra, cada conjunto de fibras, vai virando bainha, vai entrando no osso, enfim. É uma rede que percorre o corpo inteirinho, embrulhando todas as partes e que tem uma flexibilidade. Ou seja, se eu puxo aqui, o resultado se percebe ali. Se eu puxo aqui, o resultado vai se perceber aqui em cima. Essa maleabilidade, digamos, desse tecido permite uma estabilidade suficientemente rígida, suficientemente bem posta e
ao mesmo tempo, permite movimento, permite a vida. Então, a Eidhoff trouxe atenção para esse tecido. Esse tecido é um tecido que não só ele constitui o corpo, ele organiza a estrutura e ele é um tecido plástico. Existe uma plasticidade nesse tecido. Esse tecido pode se transformar. E isso, então, permite que a estrutura transforme. Se a estrutura transformar, vai ter um novo arranjo, novas possibilidades de vida, e o ser humano vai poder, então, usar seu corpo para aquilo que bem entender, se adaptar melhor, mais liberdade pelo mundo que ele vive. Então, esse é um dos princípios que apareceu, que a Eidhoff trouxe no seu gênio. O segundo princípio é a questão da gravidade, quer dizer, que esse arranjo se comporta na gravidade. Ou seja, nós, como seres materiais, estamos organizados no campo gravitacional. E esse campo gravitacional, ele exerce uma influência absurda na nossa organização. Então, quer dizer, aquela velha e simples ideia, né, do alinhamento, que a Eidhoff falou tão bem, e conforme o seu alinhamento, você vai ter forças diferentes. Se vocês quiserem ficar de pé e experimentar, simplesmente leva o seu corpo para trás, colapsa seu peito e observa como que você tem que fazer força para se manter na gravidade. Se você vem chegando mais no centro, mais na sua linha, mais no seu eixo, observa como se distribui melhor o peso e o esforço diminui. Se você se arca para frente, onde vai cair seu peso? E quando você vai andar desse jeito, que esforços você vai ter que fazer? Então, essa óbvia ideia de que a gravidade organiza e ajuda essa estrutura plástica a se integrar. E ela vai estar mais ou menos integrada quanto mais ela estiver próximo do eixo. E o eixo é uma palavra danada, porque vem eixo, centro, linha, são palavras que andam juntas e que elas são referências abstratas para equilíbrio. Frente, trás, lado, em cima e embaixo. Então, essa unidade tridimensional, que é o nosso corpo material, representa uma estrutura. Essa estrutura se comporta na gravidade, vai encontrar seu equilíbrio, vai sempre estar tentando ficar de pé, porque ninguém anda rastejando e ninguém tenta desorganizadamente. Então, vai sempre estar tentando se organizar da forma mais econômica possível. Então, esses princípios colocados, a ideia de estrutura, a ideia da plasticidade daquilo que mantém a estrutura, a ideia dessa integração acontecendo na gravidade, junto com a ideia humanística de promover o ser humano em todas as suas dimensões para aquilo que é aberto, o que será que é o que eu quero fazer com o meu corpo e com a minha vida, isso é uma questão minha, né? Então, com isso, eu tenho um trabalho que foi desenhado dessa maneira, quer dizer, ou seja, usando a plasticidade do tecido conjuntivo para organizar a pessoa no ambiente que ela vive, que é a gravidade, né? Eu acho que nesse pedaço aqui dessa conversa aparece, então, uma outra dimensão, uma outra coisa que me parece bastante importante, que é que o ser humano tem muitas dimensões. Quer dizer, existe uma dimensão que é física, uma dimensão biomecânica. Então, digamos, uma vértebra que recebe peso de uma forma assimétrica vai ter que carregar peso sem suporte, é mais vulnerável a lesões, mais vulnerável a desorganizações. Estou falando de uma vértebra, mas isso pode ser também uma perna rodada que vai ter sobrepeso na articulação coxo-femoral, no quadril, com o tempo acaba desgastando. Enfim, uma série de patologias que aparecem por questões biomecânicas do arranjo da nossa estrutura física. Agora, além disso, também a gente não é só um arranjo biomecânico. Esse arranjo biomecânico se move. Então, a gente pode
também trabalhar estruturando e aproveitando as leis do movimento. Como é que o movimento se organiza? Como é que eu me movo? Como é que eu me sento? Como é que eu me levanto? Como é que eu ando? Eu otimizo o meu andar ou eu me arrasto pelo chão? Eu distribuo o meu peso de uma forma que eu possa andar com mais economia, com mais graça? Como é que eu me sento? Como é que eu me coloco na frente do computador? Como é que eu uso o meu corpo para fazer as coisas que eu quero? O corpo só serve para uma pessoa. E a pessoa tem sua liberdade e vai ter que fazer aquilo que lhe convém. Então, assim, o uso do corpo para o movimento, enquanto movimento, a gente está dizendo que movimento é a expressão da pessoa. Então, o Rolfing, ao trabalhar com a integração das estruturas, está promovendo a qualidade de movimento. Uma integração estrutural equivale à economia funcional. Os movimentos podem ficar mais econômicos, os movimentos podem ficar mais graciosos, sem as restrições, sem os padrões que vão distorcendo o movimento. A gente tem história, e a nossa história vai se encarnando. Se você, como criança, brincou, se desenvolveu, teve vida saudável, enfim, tem uma história de corpo que foi bem sucedida, versus você teve acidentes, você caiu da bicicleta, você se machucou, e além disso a história psicológica da gente. Fui uma criança bem aceita, sou uma criança que tem uma autoestima positiva, sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa tímida, enfim, todos esses elementos subjetivos da gente, eles também vão se incorporando. Então, quem a gente é, esse corpo que somos nós, ele traz uma história biomecânica, ele traz uma história funcional de movimento e traz uma história psicológica, psicobiológica. Que meu caráter é expresso pelo meu corpo também. E a gente, ao mudar a estrutura, está afetando esses outros níveis da pessoa. Então, nesse sentido, a concepção do Rolfing é uma concepção muito aberta e, apesar de ser uma metodologia que trabalha pelo somático, ela tem um alcance global na pessoa. Cada pessoa chega de um jeito, cada pessoa tem uma história, cada pessoa quer uma coisa diferente quando vem fazer Rolfing. Porém, ao ela estar se trabalhando, digamos, na dimensão, chega com uma dor lombar. Então, você vai organizar a estrutura dessa pessoa para poder endereçar esse sintoma. E vai endereçar esse sintoma ajudando essa estrutura a se integrar, se organizar mais equilibradamente na gravidade. A dor pode passar. E outras dimensões da pessoa podem ser afetadas. Ela fica mais leve, ela vai andar com mais graça, vai ter menos dor, vai gostar mais da experiência que ela vai ter, vai ficar mais feliz, porque ela está andando com mais facilidade e sem dor. Então, tem um efeito psicológico acontecendo por conta de um trabalho biomecânico. E, ao mesmo tempo, a pessoa nem pensa que isso é para acontecer, nem tem como objetivo ficar feliz, ela quer tirar a dor. Não tem importância. São caminhos, são acessos. O Rolfing, então, tem acessos pelo biomecânico, acessos pelo funcional, pelo estudo do movimento, e acessos pelo psicológico, pelo subjetivo. Não importa por onde você entra, sempre o objetivo é a integração da estrutura na gravidade. Esse aqui é o que define e sintetiza o que é Rolfing. Toque foi uma ferramenta bastante utilizada, uma ferramenta bastante desenvolvida, cada vez mais fino, cada vez mais sutil e mais uma gama de toques muito maior do que quando foi o começo do trabalho. Quando a Eda Rolf chegou com o Rolfing, né, o interessante era poder acessar todas essas camadas faciais que existem no corpo. Algo parecido com o que os estecos estão fazendo hoje em dia, 60 anos depois, percebe? Ou seja, como que eu posso tocar essas camadas profundas
soltar as fixações que estão presas nesses lugares, permitir fluência de movimento através desses padrões antigos. E isso você faz com a mão, percebe? Você faz com a mão, você faz com o antebraço, você faz com energia, você faz com toque, com pressões diferentes, né? A sensibilidade do rolfista de poder estar sentindo o que acontece com o tecido à medida que você toca. Um lugar que está duro, que está com padrão, que está distorcendo, que está rodando um segmento, a hora que você toca, você sente na tua mão o soltar. Vocês podem fazer essa experiência agora mesmo. Vocês tocam o seu braço e tentam ouvir o que está acontecendo no seu braço com a sua outra mão. E agora põe um pouquinho mais de pressão e vê como muda a sensação que vocês estão tendo. E vamos um pouquinho mais, vamos colocar uma direção no toque. Como se eu estivesse empurrando um pouquinho bem de levinho. E você pode fazer isso com mais força ou com menos força. E observar se o tecido se solta ante seus dedos ou se ele resiste o seu dedo. Se você põe muita força, muito depressa, o tecido vai resistir, ele vai se sentir ameaçado. Se você acerta o tom, o tecido confia, tudo isso é reflexo, percebe? É inconsciente, mas o tecido se abre e você pode tocar. Então, quer dizer, a manipulação no rolfing entra como um recurso, uma das técnicas, para poder ajudar a liberação miofascial. E a organização, quer dizer, o que é diferente de rolfing de liberação miofascial, é que o rolfing vai buscar integrar as partes na gravidade, enquanto que liberação simplesmente solta e deixa a integração por conta da natureza, percebe que se autorregula e vai sempre produzir algum tipo de integração. Então esse é um acesso. Um acesso do rolfing é o toque, é um jeito uma técnica que você tem. Outro jeito de você tocar a pessoa é através da função, a consciência da função. Como que eu me carrego? Eu solto o meu peso em cima do pé? Ou eu ando pisando em ovos? Eu lanço meu joelho quando eu ando? Ou eu arrasto minha perna quando eu ando? Eu olho para frente quando eu ando? Ou eu olho para baixo quando eu ando? Se eu mudar a minha percepção, o jeito de eu olhar, se eu alavancar o meu andar, levando o joelho e empurrando o pé para o chão, isso vai mudar a qualidade do meu andar? Então, ao você ir treinando e entendendo mais das leis do movimento e usando os conhecimentos que o rolfing traz da organização da estrutura na gravidade, você pode, através do movimento, começar a mudar essa rede de tecido conjuntivo, de fáscia. Ou seja, o próprio uso mais adequado da estrutura em posições e funções que são mais funcionais vai produzir mudança no conjunto. Então, vai ter mudanças biomecânicas que vão vir porque você mudou do seu jeito de andar. Agora você olha mais aberto, agora você empurra o chão com mais firmeza, agora você levou o tronco mais em cima do pé, tem mais equilíbrio. Com isso, você pode alavancar melhor o seu andar. Agora você deixa o ombro cair antes de chegar no computador, em vez de trabalhar aqui. A hora que o ombro descansa, faz isso, gente, ó, levanta o ombro e solta o ombro. Tenta sentir o ombro caindo no quadril. E agora, alonga seu braço e toca o teclado. Versos assim. Vê como é que é você deixar o movimento fluir pelo braço e tocar o teclado, com o ombro descansando, versus como é você estar encolhendo o braço quando você está tocando o teclado e levantando o ombro e encolhendo o peito. Ou seja, vai mudando a consciência da postura, vai ganhando novas formas de organização dessa estrutura da gravidade, vai mudando a função, e ao mudar a função, você está mudando o corpo.
e você está promovendo para a pessoa uma condição de vida mais econômica, provavelmente mais agradável e mais eficiente. Quer dizer, então, todos esses conceitos vêm juntos, né? No psicobiológico, a mesma coisa. Quer dizer, existem padrões emocionais que são ancorados no corpo. O sistema nervoso da gente monta padrões. A gente está se defendendo. Tem pessoas que têm, sei lá, um buraco no coração e andam para trás. O que será que tem aqui dentro? Se essa pessoa puder explorar um pouquinho isso, como é se ela prestar atenção nesse padrão. Isso é comum, você sabe, assim, em Rolfing, às vezes, a pessoa chega colapsada e você trabalha, solta o tecido, ganha movimento nas articulações e a pessoa se ocupa, mas de repente ela fala assim, nossa, isso aqui me pareço arrogante, pareço uma pessoa metida, ai, que estranho. Ou seja, a pessoa era acostumada a ficar mirradinha e quando solta, ela se estranha e não gosta. Se a pessoa não assimila isso, não percebe que ela entrou no mirradinho, não ganha aos poucos a expansão, esse trabalho não vai permanecer. Ou seja, a gente tem que trabalhar também no subjetivo para a pessoa poder perceber o padrão, poder perceber a transformação, poder ser dona daquilo que vai ser o novo no corpo dela. Então, existe então uma dimensão psicobiológica que a gente pode ou não incluir no trabalho, dependendo do grau de interesse e de consciência da pessoa, e dependendo da habilidade do rolfista. Cada rolfista também tem sua especialidade. Ou suas... Pois não, diga lá. Pegando carona aí no psicobiológico, a Mayara Vitor fez uma pergunta que é assim: de que maneira as questões viscerais estão relacionadas aos aspectos psíquicos? Uhum. Ó, é uma coisa bem interessante isso, porque assim, a gente tem que as vísceras são essas estruturas responsáveis pela sobrevivência básica da gente. Quer dizer, a digestão, a reprodução, a respiração são as funções fisiológicas que garantem a subsistência, né? Existem sistemas, digamos, para regular a função. Uma desses sistemas, digamos, usa a inervação autônoma, que vai avisar para esse sistema se tem perigo ou não tem perigo. Ou seja, existe ameaça, não existe ameaça. Então, quando você tem uma situação de ameaça, é muito provável que você tente entrar num modo de economia, economizar energia, diminuir as funções. E com isso a pessoa vai desenvolvendo um padrão de contração que vai afetando a motilidade dos órgãos. Muitas vezes até existem distorções de forma por contrações que são função de uma adaptabilidade para a própria sobrevivência. Uma pessoa com muito medo, ela pega e se fecha. Uma pessoa com muita dor, ela tende a se encolher e fechar certas funções. Quando você está com ameaça de vida, você vai respirar menos para poder guardar o oxigênio. Tudo isso é natural, reflexo. Então, quer dizer, a forma das vísceras e a função das vísceras estão diretamente ligadas, digamos, a essa necessidade de sobrevivência e essa adaptabilidade da pessoa à vida. E a estrutura fica distorcida. Mas eu não gosto da palavra distorcida. A estrutura fica diferente, fica adaptada para poder continuar sobrevivendo da melhor forma possível. Só que, às vezes, o perigo já passou, a pessoa não é mais criança, já está mais velha, tem recursos para lidar com a realidade, mas continua com o corpo de criança, continua com aquela contração e retração visceral, como se o perigo ainda estivesse acontecendo. Então, nesse sentido, as vísceras são, sim, um reflexo dessa adaptabilidade da pessoa à sobrevivência e carrega emoções. E quando a gente trabalha no nível visceral, a gente está permitindo mais fluência, a gente está permitindo uma nova relação entre os órgãos, isso vai estar mudando a função, e isso vai ajudar a pessoa a passar, a trocar, mudar, transformar, né? Responde. Né?
Então, indo avante, quer dizer, só de mostrar que o Rolf, então, tem várias entradas, sabe? Tem a entrada biomecânica, tem a entrada funcional, tem a entrada psicológica. Mas todas elas se conversam, percebe? E tem que lembrar também que existem duas dimensões aí, a dimensão consciente e a dimensão inconsciente. Metade das coisas são inconscientes, quer dizer, são sistemas que funcionam reflexamente. Então, o cliente de Rolf chega, pode fazer o seu trabalho, pode conversar ou não com o rolfista, às vezes ele está passivo, como se fosse uma massagem, mas o rolfista está podendo perceber o tecido está conversando com o rolfista. Então, é uma conversa inconsciente. E não precisou, sabe, entrar em dimensão funcional nem em dimensão psicobiológica. Outros clientes não, eles são interessados em saber por que eles são assim, como ser diferente, como é que eu faço para mudar meu padrão, querem consciência corporal. Então, o Rolf tem um monte de conhecimentos que fala para esse ensinamento de quem sou eu, como é meu corpo, como é meu movimento, e a pessoa ser mais dona de si do ponto de vista também assim, sensorial, fisiológico e postural. O que ela aprende, assim, quando eu fiz minha tese de doutoramento, eu usei uns questionários que o NAPER, que é o Centro de Pesquisa e de Estudos da Associação Brasileira de Rolf, desenvolveu. E esse questionário tem perguntas quantitativas e qualitativas, sabe? Se muda a dor, se não muda a dor, se... enfim, várias perguntas, são 50 perguntas. Mas o que era muito interessante na análise das respostas era assim, o quanto que as pessoas valorizavam o conhecimento que elas vieram a ter sobre si mesmas depois do Rolf. Como que elas melhoraram no bem-estar, como que elas melhoraram na qualidade de vida em função de se conhecerem melhor corporalmente, né? Então, quer dizer, ou pela sensação, pelo toque que você imprime na pessoa, que ela reconhece pedaços, ela reconhece mudanças, ou pela própria reflexão, ela olhar, ela se sentir, ela aprender movimentos. Tudo isso são potenciais evoluções do ser humano, né? Então, eu vejo assim, quer dizer, agora você vê que é um trabalho que é holístico, um trabalho que é multidimensional, né? Tem dimensão física, funcional e subjetiva, um trabalho cuja essência é a integração das partes do corpo na gravidade, que acontece pelo movimento da fáscia no corpo e pela consciência, pela percepção, pela presença da pessoa no próprio processo. Inconscientemente, só respondendo reflexamente, ou conscientemente, né? São formas que a pessoa tem de poder estar passando pelo seu processo. A Ida Rolf desenhou o processo enxuto, para ser uma coisa em X número de sessões. Isso era prático, era para ensinar, e é também porque uma sessão organiza a próxima. E, com a evolução do trabalho, também gerou-se o pensamento não formulístico. Ela desenhou uma fórmula, né, nas 10 sessões de Rolf. Essa fórmula evoluiu, ela continua tendo todos os princípios de integração embutidos nela, mas abriu-se a caixinha e se descobriu quais eram os princípios que a Ida Rolf usou para desenhar essa caixinha. Ou seja, primeiro arranja suporte para depois levantar para o espaço. Primeiro abre as articulações grandes para depois entrar no espaço visceral. Ou seja, existe uma ordem de eventos que viabiliza a melhor intervenção possível e mais econômica. E ela fez isso em 10 sessões. Porém, essas 10 sessões, com o advento de mais técnicas, especialmente de movimento, e agora com o advento do psicobiológico, que fala de um processo, ela acabou ensinando os princípios que o Rolf usa: adaptabilidade, suporte, tridimensionalidade, né, princípio de fechamento, que é de integração, e isso guia um pensamento que a gente chama de não formulístico. Você é capaz, então, um bom rolfista é capaz de desenhar um trabalho sem usar a fórmula da Ida Rolf. Percebe assim, usando a fórmula
como referência, mas adaptando o processo pelos princípios para aquela pessoa que está presente. Então, não raramente existem pessoas que fazem processos de Rolfing por anos até, porque está ganhando, está se conhecendo e a estrutura está se transformando. E vocês vão também aí encostar num outro lugar, que é um lugar também complicado, que é como é que você ensina uma pessoa a fazer esse trabalho. Que formação rica, que formação holística, que formação potente, né? Então, aqui no Brasil, e aí a gente tem, nós professores de Rolfing, a gente tem o orgulho, sabe, da gente ter evoluído e desenvolvido o ensino, que é um ensino integrado das diferentes abordagens. Então, assim, o Rolfing do Brasil, ele ensina a parte estrutural, biomecânica, junto com a parte funcional de movimento e junto com a parte subjetiva psicobiológica. Então, o curso acontece, digamos, num primeiro momento, através da manipulação miofacial, para a pessoa pegar a manha do toque e começar já a se organizar, achar o movimento, o jeito certo de se colocar, trabalhar a relação terapêutica, que é, sem dúvida, 80% do trabalho só acontece se a relação terapêutica for adequada e respeitosa e ética, e trabalhar e ganhar os conhecimentos de anatomia e fisiologia que são necessários. Isso acontece na entrada. Num segundo momento, ele vai trabalhar com essas 3 dimensões, estrutural, funcional, psicobiológica, onde ele vai estar experimentando, reexperimentando em si mesmo esse trabalho. Então, ele vai estar sentindo no seu corpo como é que é isso aqui, como é que é um processo. Só que daí ele vai estar vivendo e entendendo, juntou cabeça com experiência, o cognitivo com o sensorial e experiencial da pessoa. Nesse sentido, quer dizer, os cursos têm poucos alunos, 20 alunos no máximo por classe, 2 professores, quer dizer, um professor e um assistente, para dar conta de ir acompanhando esses processos, que tem a parte técnica de aprender manobras, tem a parte de entender funções, entender leis de movimento e leis da psicologia, e tem a parte de experimentar, né? Num terceiro, e tem aí, num terceiro unidade, né, a fase 3, aí então é quando vai vir cliente de fora. Então a gente vai ter como se fosse uma residência, a aplicação de tudo isso que você aprendeu, aprofundamento dessas matérias e fazer em clientes de classe, né? Termina-se o curso com o cliente, um aluno desenhando e fazendo um estudo de caso, que é quando então ele também ganha pequenos elementos de comunicação científica para poder estar refletindo o seu trabalho e acrescentando para a ciência do Rolfing a sua própria experiência, que vai estar começando daí para frente. Tem, gente, esse assunto aqui, eu começo a falar, eu disparo, né? E desculpa aí se aluguei muito a orelha de vocês, mas eu gostaria também de poder ouvir perguntas, saber como é que chegou para vocês essa conversa. Deu vontade de saber mais, não? Foi, Pedro? Oi, diga lá. Não Pode ser tem também nenhuma pergunta. pode ser também o que é que te impressionou. Não precisa ser pergunta, pode ser comentário. Alguma coisa que me dê um retorno, gente, para eu saber onde é que eu estou pisando, sabe? Ó, eu estou anotando aqui, a gente tem a Bárbara de São Carlos, a Karina de Fortaleza e a Cátia de Goiânia, que estão muito interessadas em fazer a formação de Rolfing. Sei. Tem Elas alguma coisa que contaram eu no poderia começo. esclarecer? É, eu acho que a gente podia falar do tempo entre os módulos e como isso é colocado, sabe, ao longo desses 3 ou 4 anos de formação. Vamos lá. Assim,
tenho aqui vários professores, né? Que se eu falar errado, me avisa. Mas, em geral, quer dizer, a primeira unidade, ela tem duas fases. Uma fase chama cadeiras básicas. Esse é um semestre que a pessoa fica estudando, digamos, essa anatomia, fisiologia, cinesiologia. E isso é desenhado assim para que as pessoas possam começar a entrar nessas ciências, porém com uma ótica já rolfista, tá? Já abrindo esse caminho. Agora, algumas pessoas já fizeram essas cadeiras em outras formações. Já são fisioterapeutas, são médicos, são... E aí, não precisaria fazer essas cadeiras de novo. Então, elas vão entrar na segunda etapa desse primeiro ano, dessa unidade 1, que é um curso que a gente denominou Liberação Miofacial Sistêmica, que são 5 módulos em que você vai percorrendo os diferentes blocos do corpo humano, cintura escapular, cintura pélvica, coluna, blá, blá, blá. E com isso você aprende técnicas que possam servir para poder liberar a estrutura miofacial. Com cuidado, né? E a pessoa que termina esse primeiro ano, digamos, ela leva para casa essas habilidades. Pode aplicar essas habilidades na sua profissão, naquilo que está fazendo. Mas não é Rolfing. É só uma entrada para o Rolfing. Aí vem a segunda metade, que são módulos, que são 8 módulos, eu acho, né? São 8 módulos de... Tá certo? 8, Bruno? Faz tempo que eu não dou esse curso. São 10. São 10, incluindo de princípios, são um total de 10 na unidade 2. Tá. Então na unidade 2 são 10 módulos, sendo que o primeiro deles é os princípios do Rolfing, pelo movimento. E depois são mais 9 módulos. Módulos de 4 dias, né? 4, 5 dias, varia um pouco. Acontecem em fins de semana e são mensais. Então você passa o ano fazendo a unidade 2. E a unidade 3, ela começa com 2 módulos, um módulo de anatomia, com 2 módulos de movimento e os módulos de clínicos, né? Aí, nesse momento, você vai ter o atendimento e é mais um outro ano. Então, é um total de 2 anos e meio ou 3 anos para sair formado. E aí, claro, começa a vida, né? Quer dizer, é importante que 1 ano depois a gente já está incluído aí na tarifa lá, um workshop de 1 ano depois, é quando o grupo se reencontra para fazer uma supervisão anual e cada um vê onde está e como é que o grupo evoluiu e acolher mais, e continuam fazendo workshops. Daí continuou com X créditos, esses X créditos vão levar a pessoa a um curso avançado. E esse avançado, então, acontece em geral de 3 a 5, 7 anos depois que a pessoa já está trabalhando. E hoje, então, se aprofunda o entendimento das técnicas, o entendimento das dimensões do Rolfing, enfim, quer dizer, o papo muda de nível, né? Quer dizer, tem mais técnicas e tem experiência, né? Para refletir a experiência. Então, na verdade, gente, se é para vir, vem que tem assunto para a vida inteira, sabe? É uma coisa como eu disse, de paixão, que integra uma coisa existencial e uma coisa profissional, né? Essa é a nossa vantagem. E responde isso, assim, a pergunta dos anos responde, né? E sim. O que A mais Fernanda pergunta, tem uma Bruno? pergunta muito legal. Ó. Fernanda quer saber sobre o trabalho em crianças, como é que é Rolfing com crianças. Isso é uma delícia, assim, muito, muito tocante, assim, porque, claro, que criança também é uma categoria um pouco ampla, né? Mas de recém-nascido, você já tem habilidades e técnicas que podem soltar determinadas desorganizações estruturais. É comum nascer criança com torcicolo. É comum criança ter tido fórceps ou
pressão das meninges, criança nascer às vezes com desencaixe da perninha, criança ter crises de cólica ininterruptas. Então, dessa primeira infância, quer dizer, o toque do Rolf muito delicado, muito pouco toque que consegue muitos resultados, sabe? Então, é uma coisa bastante parece milagrosa, né? A gente fala, mas tem explicação, porque na verdade o toque produz mudança na constituição do tecido. O tecido se desorganiza para se reorganizar, né? E aí você também tem outro tipo, crianças mais adultas, né, que tem às vezes patologias, né, quer dizer, de encurtamentos de tendão, desorganizações da estrutura, e você com muito pouco trabalho, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, já consegue também ajustar. Os princípios são os mesmos, sabe? É a coisa da liberação miofascial da gravidade, de acordo com os princípios de intervenção, né? E para velho é a mesma coisa, sabe? Porque também pessoas que estão no fim da curva, enquanto está vivo, o tecido está se reproduzindo e está se regenerando, e a postura pode mudar. As pessoas mais velhas que vão perdendo sensibilidade na sola dos pés, vão perdendo, então, às vezes, a orientação, vão ficando inseguras, estão sujeitas à queda. Quer dizer, o Rolf em movimento, especialmente, traz muita consciência e muita riqueza para a experiência da pessoa mais velha. Parece que os relatos são interessantes, porque fala muito de como se estivesse renascendo por estar se reconhecendo e conhecendo novas possibilidades do seu jeito, né, de ser. O Igor, Olha, Igor, diga. o Igor está perguntando quais são as maiores mudanças que ele percebeu desde o início do Rolfing até hoje. Olha, também é bacana, porque é uma comunidade viva, sabe, Igor? Quer dizer, o Rolfing nasceu, da Rolf era uma dentista. Ela, na década de 40, por exemplo, ela estava desenvolvendo o Rolfing e começou assim meio por acaso, percebe? Ela trabalhava na Universidade de Colômbia, fazendo pesquisas, e depois ela começou a perceber que tinha que tecido, essa questão da plasticidade do tecido, e foi fazendo experimentos com pessoas, a professora de piano que estava com o dedo não sei o quê, o filho dela que tinha o joelho não sei o quê. Então ela começou a aplicar essas manipulações e foi desenvolvendo até chegar ao conceito de que a manipulação tinha que seguir a integração na gravidade, que era isso que de fato fazia a diferença. Nesse período, digamos, ela estava assim, de uma coisa solta, chegou para uma coisa estruturada. Aí ela começou a ensinar, e foi na década de 50. Na década de 50, então, ela ensinou, e ela já tinha 70 anos, percebe? Então, ela começou a ensinar através da receita, que eram as 10 sessões. Então, muito, digamos, do trabalho era focado no corpo alinhado e no corpo, na postura ideal, na pessoa retinha, na pessoa equilibrada. Esse é um modelo, sem dúvida. Mas daí esse modelo, eu não conheço ninguém com 100 anos de Rolfing que tenha chegado nesse tipo de organização. Mas, digamos, o trabalho tinha um pouco um olho de fora para dentro, sabe? Era como soltar, porque estava descobrindo as maravilhas do poder soltar, né? E esses poder soltar e mudar, o Rolf ficou um pouco identificado com como eu era, como eu sou. Fotografia antes, fotografia depois, né? Isso acontece de fato. Mas assim, o que está se percebendo é que o processo da pessoa é a coisa mais importante. Como que você acompanha a pessoa no processo dela, né? Usando as técnicas, produzindo mudanças, né? Então, a grande mudança começou a ser a qualidade do toque. Um toque que é muito mais de leitura do que um toque de eu fazer no outro. Passou a ser um toque eu estou junto com o outro fazendo. Não que isso não existisse antes, percebe? Se você vê filmes da Rolf, ela está com o cliente dela o tempo todo, sabe? Não é que não está. Mas estou falando como escola, né? Como mentalidade geral.
Então, essa foi uma mudança grande, sabe? A quantidade e a fineza das abordagens de manipulação. O aprofundamento das técnicas de movimento. Sabe que no começo, as técnicas de movimento eram só para estabilizar e repadronizar movimentos. E isso evoluiu para, entendendo as leis da organização do movimento, como que você pode usar isso para produzir o processo de Rolfing e misturar junto com técnicas de manipulação. Então, essa foi uma grande conquista e um avanço imenso. Agora, com a questão do psicobiológico, digamos, a parte do sistema nervoso autônomo e o segmento dos movimentos autônomos também acrescentou muito. Muito também foi incorporado da osteopatia e da manipulação da osteopatia visceral. Quer dizer, o Rolfing, digamos, tem os mesmos princípios, tem princípios parecidos com a osteopatia. Na verdade, foi uma das fontes inspiradoras do trabalho de Steele, né? Então, quer dizer, eu acho que mais técnicas de manipulação visceral, mais técnicas de osteopatia, mais técnicas de biomecânica que foram lentamente integradas dentro do contexto de visão de estrutura do Rolfing, são evoluções que eu acho que estão integradas tecnicamente. Mas, sobretudo, digamos assim, a visão do ser humano e do seu processo passa a ser um mote essencial no trabalho. Muito bom. Ó, como o tempo está acabando, surgiram 3 perguntinhas, tá? Vamos lá. Elas são de aspectos diferentes. O Calil pergunta assim: sou psicólogo e terapeuta corporal e penso em estudar Rolfing também para ajudar pessoas no aspecto autista e a adquirir consciência corporal para transitar melhor pelos estímulos do mundo. Há conteúdo sobre isso especificamente no curso ou em grupos de estudo? Olha, essa questão dessa patologia, que implica... Isso aí está diretamente ligado com essa última fronteira que está se abrindo no Rolfing, ou que já se abriu, mas que está se depurando, que é a questão da integração do sistema nervoso na experiência. Então, assim, a questão do contato com o autista e a questão, digamos, do como fazer o autista poder aceitar a relação humana de forma que não seja sobrecarregadora, que não sobrecarregue o sistema, passa a ser um objeto de estudo também. O Peter Levine, que desenvolveu a experiência somática, está em comunicação contínua com Stephen Porges, da teoria polivagal, que nasceu da questão dos autistas, né, do trabalho com autistas. Então, eu diria que o trabalho com autistas é um trabalho que tem um potencial gigantesco, que o Rolfing poderá caber dentro dele, mas eu não conheço estudos feitos sobre isso. Eu acho que é um campo a ser desenvolvido, mas eu vejo que tem toda a potência de poder se desenvolver, de fazer pesquisas com isso. Mas não é que faz parte do currículo. Entende? Eu acho importante você saber disso. A Rutineia está perguntando: tensões que acontecem por traumas psicológicos são amenizados com o tratamento de Rolfing? Esse trabalho tem acho que ela quis dizer, esse trabalho tem multidisciplinaridade? Sim, sim, Rutineia. Existem um profundo acesso à dimensão somática dos conflitos psicológicos. Quer dizer, tensões são amenizadas, consciência aumentada, uso de si próprio exponenciado, quer dizer, novas potências, né, de movimento, novas potências de autoimagem. E, como eu disse, quer dizer, sempre vai depender de uma relação, a sua relação com o seu rolfista, percebe? Não é que o Rolfing existe enquanto uma entidade abstrata. O Rolfing está em mim e eu chego aí e trabalho com você.
Então, é claro que é possível a gente ter, enfim, diferentes ofícios, diferentes potências, mas aí vamos ver como é que é a necessidade da pessoa, né? O importante é quando bate o santo. E a E Dani? a nossa última pergunta é: gostaria de saber um pouco mais sobre o Rolf Movimento, quando é que ele entra no tratamento, quando ele entra na formação, e se é uma abordagem que recebeu influência de outras técnicas. Tá. Olha, Dani, assim, como eu disse, né, quer dizer, a primeira entrada do Rolf em movimento, né, da Rolf gostava da estrutura, ela era uma estruturalista, né, mas ela sabia direitinho que a hora que mexia na estrutura e mudava a estrutura, mudava a potência de movimento. E ela chamou dançarinas para desenvolverem um trabalho de movimento para ancorar os resultados conseguidos no processo de Rolfing estrutural, vamos chamar assim. Com o tempo, digamos, foi se percebendo, digamos, que a função, quer dizer, que o movimento tem leis, quer dizer, que a função da percepção na organização do movimento era crucial. Ou seja, se você não trabalhar a percepção, você não vai trabalhar a coordenação. E se é o corpo que tem articulações, que está se movendo, que está se coordenando, você não pode deixar de trabalhar com percepção para poder trabalhar com a coordenação. Então, à medida que você ampliou o domínio do movimento, e aí a interação com outras escolas foi abundante. Quer dizer, o Robert Godard foi um rolfista que fez estudos profundos de movimento, ele era dançarino, se tornou rolfista porque machucou o joelho, e se apaixonou pela estrutura e buscou mesmo, nas teorias ligadas ao movimento, esse apoio para poder trazer o movimento para o Rolfing, né? O trabalho da Bonnie Bainbridge Cohen, sabe? Também completamente participante do nosso trabalho, como referência. Trabalho do Kevin Frank, enfim. Existe dos dois lados, sabe, Dani? Assim, tanto escolas de movimento que servem de inspiração para o Rolfing poder usar os seus princípios e potencializar o acesso à pessoa, como existem rolfistas que estão produzindo coisas que estão afetando as outras escolas de movimento. Na formação, a gente vê isso como muito integrado. Ou seja, toda a sessão de Rolfing, toda a receita estrutural, digamos, biomecânica, tem um aspecto funcional. Então, existe uma lógica funcional da receita. Como é que esse encadeamento das sessões é visto pela perspectiva do movimento? Então, quando a gente dá os cursos, a gente destrincha a dimensão estrutural e a gente destrincha a dimensão funcional presente em cada sessão e destrincha a dimensão existencial presente em cada sessão. Então, ele é ensinado junto. E, de repente, a gente faz algumas sessões onde você só explora pelo movimento, ou várias sessões que só exploram determinados aspectos do processo pelo movimento. Quando chega na unidade 3, a gente volta para trás e dá 2 semanas só de Rolfing funcional, para poder, quando chegar aos clientes, os alunos já estarem mais familiarizados, mais à vontade com a integração do funcional com o estrutural. Não sei se isso responde para você. Então, gente, olha, vai ter mais. Quer dizer, eu acho que agora essa rodadinha de uma semana, e vocês vão perceber que cada professor tem uma pegada diferente, e que vocês vão estar podendo entrar em contato com aspectos que eu meio joguei aqui no ar, mas que espero que não tenha se perdido nesse falatório, mas que vocês talvez possam aprofundar tanto em perguntas como em experiências que os professores possam vir a propor nos próximos encontros. Então, terça-feira que vem, né, Bruno, é a Paula Matoli, depois é a Lúcia Merlino, depois o Alfeu, que nos assiste aqui,
Isso. E, por último, Última, Lael. vamos ter a Lael Kim, que é mais uma de nós. Gente, da minha Isso parte... fica um gostinho de querer mais e mais 4 vezes entre os Vamos lá. próximos professores. Queria agradecer aí a Orelha, o interesse, e também compartilhar o prazer também que foi para mim poder falar dessas coisas que eu gosto e que tem nutrido a minha vida, me ocupado bastante. Obrigado, Pedro, por é. por mais um encontro com a gente. E Vamos que vamos. lembrando que nas próximas 4 terças-feiras, às 19h30, a gente se encontra com mais 4 professores de Rolfing. E Olha, tem uma que... coisa também. Hum, Lembrar de as pessoas que estão interessadas em formação, se precisarem mais perguntas, endereçá-las para... a gente pode endereçar ou pelo Instagram mesmo, que aí a gente encaminha para os professores, ou por e-mail no rolfing@rolfing.com.br, que aí a Sally repassa as perguntas para os professores, para a gente, para quem puder ajudar. A gente vai disponibilizar a gravação desse encontro por 6 dias, então ele fica até o próximo encontro gravado, para quem quiser assistir. E a gente está à disposição. A próxima turma de liberação miofascial, que é o início da formação, logo depois da cadeiras básicas, começa no final desse mês. Então, a gente ainda tem matrículas abertas para este semestre. Acho que é isso, né, Pedro? Da minha parte, sim, Bruno. Então é isso. Quero ver. Então é isso. Quem é que é o chefe aí? Vamos esperar cada um ir saindo aos poucos ou vamos dar um tchau repentino aqui para todo mundo? Vamos dar tchau todo mundo um para o outro? Tchau, pessoal. Um tchauzão aí. Obrigado, viu, Bruno, por segurar essa onda. Obrigado a você. Obrigado, Muito colegas, que a obrigado. gente pôde se encontrar. Tchau. Ó a Nádia aí. Oi, Nádia. Saudade. Olha a Paula aí. Olha a Bia.